Mas vamos lá, agora a gente vai começar mais um bloco. Desta vez é o grupo G3, Negócios e Atrações. Vou convidar novamente o senhor Toshio Ichikawa, coordenador do 5º Simpósio de Organizadores de Festivais do Japão. E também conselheiro do Keirin, não é isso? Sim, e muitos anos à frente do Festival do Japão, aqui de São Paulo. Tem mais gente, né? Tem o Rodrigo Hiro, tá aí? Rodrigo Hiro também. E temos também o Hideki Kanashiro. Rodrigo Hiro, coordenador de palco do Festival do Japão, e o Hideki Kanashiro, coordenador do grupo de Taiko Mukyo Daiko. Aí o sistema vai ser o mesmo, como sempre. Vocês peguem um papel, escrevam a pergunta e entreguem para o pessoal que está de amarelo, ok? Aí eles trazem para a gente aqui. É o que eu falei, não dá para responder tudo, mas as perguntas vão ser direcionadas aos palestrantes. E agora vamos lá. Todos posicionados. Vamos começando com o senhor Toshio Ichikawa, que vai falar sobre Expo Japan e desenvolvimento de comércio das províncias. Esse evento, que foi o Expo Japan, foi uma experiência, né, para B2B. Né? O que nós sempre fizemos, em termos de associação, tudo, é sempre cultural. Né? E o cultural tem o seu limite. Tá? Nós estamos, em termos de programas de bolsa de estudo na faixa de 60 anos, um pouco mais. Programa de estágio no Japão, também em torno de 60 anos. Tá? E produziu alguma coisa assim palpável, alguma coisa que todos falam assim, tem um grande valor, é pouco provável. Tá? O que eu sempre tenho dito é que nós precisamos aqui, tudo aquilo que nós recebemos do Japão, nós estamos recebendo do povo japonês ou do povo da província. E nós temos que dar uma resposta, né, de valor agregado para eles. Sem isso não tem retorno. Né? Tá? Como nós aqui no Brasil também. Por que a comunidade japonesa o pessoal tem um certo respeito? Porque nós estamos entregando, né, por exemplo, entregando valores. O Festival do Japão é um grande evento que o pessoal respeita, né, e que tem valor. E o próprio embaixador tem dito que nós somos 2,7 milhões de descendentes. Só isso em si nada significa. Recentemente, o Dr. Renato Ishikawa, né, do Bunkyo, tem dito que a contribuição da comunidade japonesa é da ordem de 5% a 6% do PIB brasileiro. Aí sim, aí já tem um significado palpável, tá? Medida não é bem medido, porém, eu acho que é dessa ordem de grandeza, 5% a 6% do PIB brasileiro gerado pela atividade dos descendentes, né? Tá? E empresas japonesas também. Isso é muito importante. Tá? E para isso que nós estamos tentando fazer o quê agora? Para dar sustentabilidade às associações, né, junto com a província mãe, é partir para business, comércio, negócios. Tá? Aí eu acho que vai ter possibilidades maiores do que só bolsa. Né? Tá? Bom, então vamos lá. Expo Japan, né? E a ideia é desenvolvermos business, né, junto com o pessoal dos Kenjinkais. Tá? Então, a ideia original era para a gente fortalecer a relação província-mãe com associações. Essa era a ideia original e para isso que a gente estava pensando em algum projeto. Aí nasceu esse evento que chama Furusato Imo no Ten, né? É um projeto B2B. Tá? Então, esses são, podemos dizer, as melhores coisas da província vamos apresentar ao público, né, em geral aqui. Tá? Aí nós nascemos criando marca, tá? Foi a primeira coisa que nós fizemos, vamos criar um logo, né,
e foi criado esse logo Expo Japan, tá? O melhor de cada província, e em cima está escrito Furusato Imo no Ten, tá? Esse laço aqui chama Ume Musubi, tá? E tem o selo também. Então, a ideia foi criar também um selo onde todos os envelopes ou garrafas tal pudessem levar esse selo etiquetado nos produtos. Tá? Bom, e o programa, né? E nós tínhamos que utilizar o programa da JICA, né? A JICA, né, a missão da JICA é ajudar a comunidade Nikkei. São pessoas, entidades, e não é business, né? Isso aqui parece que a JICA está ajudando, né, o lado comercial. O lado comercial tinha que ser a Jetro, né? A Jetro, mas Jetro não tem recurso. Então, esse projeto nasceu por causa da usina de Fukushima, que durante o terremoto em 2011 teve grandes danos, né, inclusive, e precisou de esfriar o reator com água do mar. Só que essa água não foi, passou ali e foi para o mar, né, ficou estocado. Chegou o limite que tinha que descartar. Essa água contaminada, radioativa, né, eles fizeram o tratamento, chegou nos níveis aceitos pela regra internacional e descartaram. Na hora que descartaram, o que a China falou assim? Nós não queremos produtos chineses, né, produtos do mar, que têm essa contaminação. O Japão fala assim, pô, de repente, não é só a China que vai reclamar, nem a China, é a Coreia do Sul, né? Vai ser o mundo inteiro, aí vai ser um desastre. Então, para isso, eles fizeram, não, vamos provar que isso, né, os produtos do mar é confiável, não tem problema. Então, eles fizeram esse programa, tá? E, felizmente, eles falaram, vamos fazer no Festival do Japão de São Paulo. Foi isso que eles fizeram, que tem digamos, participante muito grande e vai repercutir muito bem. Tá? Foi isso que eles fizeram. Tá? Então, foi quem que participou? Né? Apoio da MAF. MAF é Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca, né? E a Jetro e a JICA em si. Tá? E quem são os embaixadores da culinária japonesa no Brasil? A chefe Thelma Shiraishi, tá? E a chefe Alexandre Ida. Tá? Eles que... Eu esqueci de colocar mais um nome, mas foi isso a base, né? E nós desenvolvemos o site, tá? Esse site ainda está ativo, www.expojapan.com.br, tá? E com a finalidade, parcerias. Vamos expandir dentro aqui da região, né, expansão das vendas de produtos japoneses no Brasil e na América do Sul. Essa é a ideia básica. E networking, criar, né, laços entre empresas japonesas e brasileiras. Tá? Por exemplo, aqui está o Hirota, né? Hirota tem o supermercado Hirota, eles são importadores de produtos japoneses. A ideia é eles também tomarem conhecimento do que existe nas províncias, né, que possam comercializar aqui no Brasil. Negócios. Ideia também é fomentar oportunidades e ideias dentro do mercado brasileiro. Tá? Intercâmbio. Aproximar a província de origem e associações, os kendinkais. Essa era a ideia. Tá? Aí nós criamos o site. Esse site está ativo. Esse site ficou realmente assim, amigável, bonito, com muitas informações, e colocamos todos os produtos. Aqui em cima está saquês, lá em cima, né, na linha horizontal, temperos, né, chás, macarrões, biscoitos e doces e diversos. Tá? E pode acessar que tem essa informação lá, está ativo. Tá? E informações gerais do produto, e também tem o link para o site do fabricante. Tá? É interessante, vocês podem navegar, que no caso do saquê, navegando lá, vocês vão entender 10%, mas tem muitas fotografias, tal, então
dá para navegar de uma forma bem amistosa, tá? Bom, aí nós tínhamos um tempo muito curto para desenvolver, né, divulgar e conseguir interessados em participar aqui no Expo Japan, aliás, foi feito aqui nesse mezanino. Tá? E isso aqui é o registro do que aconteceu, tá? Na página inicial, até dia 18, quer dizer, que dia 14 foi o último dia, tá? Ficou ativo, ficou mais uns 4 dias. Esse é o registro que tiveram 2.449 acessos não, quer dizer, são da página inicial, e tivemos o quê? 12.284 visualizações, né? 3.055 sessões, tal. O importante aqui é a duração média de sessão, 5 minutos e 17 segundos. Tá? Então, realmente, o pessoal ficou no site navegando. Isso aqui é maravilhoso, né? O Giba apresentou lá, apresenta 2 milhões de visualizações, mas qual o tempo? 5, 10 segundos, por aí. Tá? Agora, o que foi feito? Isso que eu acho que foi um diferencial muito importante para a gente, né? Foi criado um carrossel, essa parte de cima, e explicando o que é o Expo Japan, qual o objetivo do evento, tá? Aí tinha o destaque, tudo aquilo que chama a atenção. E isso aqui navegou via WhatsApp. Muito disso aqui no celular, tá? Então, o importante não é nem no site, é o que acontece no meio digital, nas redes sociais, né? Na mão. Aí também foi criado o post, aviso. Ó, faltam 2 dias, começa amanhã, começou hoje. Então, tudo isso chamou a atenção das pessoas que estavam acompanhando, né? E o que aconteceu foi o uso intensivo de redes sociais e o WhatsApp. E stories, né? Stories aqui, tá? Todo dia tinha isso aqui aparecia na tela do celular. E como o texto é bastante interessante, chama a atenção, faz com que a pessoa que recebeu essa informação vai clicando, vai navegando, tá? E eu acho que isso aqui foi uma técnica, eu considero que foi a melhor técnica que até hoje eu vi. Tá? Agora, a pessoa que fez isso teve muita paciência acompanhando, né? A Naomi Sato, e ela tem uma capacidade enorme de fazer, tá? Esse aqui foi o espaço que foi feito lá. Dá um excesso para mim, que eu fiz o merchandising inicial, tá? Dos Kendincais. Isso. Aí, nós emitimos 948 convites, tá? Selecionado, praticamente a gente não tinha nem banco de dados, a gente foi selecionando e enviando, e tivemos retorno que está embaixo, lá 129, 79 e 59, que responderam e se inscreveram para participar do evento. Tá? E resultado final de participantes, nós tivemos 742 pessoas participando nos 3 dias aqui. Tá? Então, tem aí a total, os inscritos, tem aqueles que geralmente não se inscreveram, vieram aqui no festival, falou, eu também quero ir, podemos participar? É bem-vindo, tá? Então, é o pessoal inscrito localmente, é o amarelo. E dos Kendincais. Os Kendincais também tiveram uma boa resposta, tiveram participação de 160 pessoas. Tá? Aqui foi... Lógico que isso aqui nós fizemos aí mais ou menos a indicação, né, das pessoas que vieram, empresários, né, dito empresário, 34%, restaurante, doceria, em torno de 19,1%, interessados em geral, 18%, distribuidores e redes de lojas, são pessoas que têm uma rede comercial, 11%, agregados são funcionários e pessoas que estão relacionadas com restaurante, né, e nós consideramos como agregado, deu 9%,
Importadores de bebidas e alimentos, 5%, e importadores de peixes e derivados, 3%. Esse foi o universo, né, das pessoas que participaram. Aí aqui tem uma fotografia, né, do que aconteceu. Então quem participou se inscrevendo nos programas, eu acho que tiveram um belo dia, porque puderam saborear Vieira, tá? Hamate, que é o olhete, né? Tá? E ostra de Hiroshima, tá? Associada ao saquê. Da próxima vez, vocês não percam. Isso, então, e foi bastante interessante, porque o pessoal soube que o Alexandre combinou bem o saquê, né? Com a culinária, que é a Thelma, que, em geral, que preparou, e quem participou teve um dia bastante interessante. Tá? E à direita, né, em cima, à direita, lá em cima, cada província teve um espaço de 9 metros quadrados, 3 metros por 3. Né? E lá embaixo eu coloquei Miyazaki, né? Eu coloquei que ele está com o chapéu de shiitake. Tá? Ele chamou muito a atenção, ele ficou. E tinha outro senhor também que se vestiu, tá? Foi bastante interessante, porque ele chamou a atenção. Né? Tá? E a proposição final, a minha conclusão também, e nos festivais de todos vocês, poderiam criar um espaço para expor os produtos, né, das províncias ou dos japoneses. Tá? Isso daria chamar atenção, porque vocês poderiam ser parceiros na divulgação. Tá? E estimular os importadores, distribuidores para promoverem vendas de produtos do Furusato Imonoten. Tá? Isso é uma coisa que nós não fizemos, porque nós não temos fins comerciais, né? Mas eu acho que os festivais também poderiam partir para o lado também do lado comercial, né? Abrir um espaço para isso. Tá? E outra coisa é conhecer o potencial do memorando de cooperação da JICA. Né? O Kawasuma Santai teve a palestra da senhora Kawamura, né? E eu acho que é bom vocês conhecerem para poderem explorar esse apoio que a JICA quer dar, né, às associações, às entidades Nikkeis. O conceito de Nikkei, viu, comunidade Nikkei, um conceito novo que apareceu ano passado e isso é realidade atual. Comunidade Nikkei, tá, compõe-se de quem? Dos descendentes de imigrantes e não descendentes. Tá? Então, o nosso festival, por exemplo, do Japão de São Paulo, 100% é da comunidade Nikkei, porque lá tem os não descendentes e os descendentes. Tá? Esse é o conceito que a JICA usa. Tá? Então, não se restrinja aos descendentes. Tá? Os não descendentes fazem parte. Tem o pessoal da Bahia aí que veio, né? Teve o pessoal lá. Isso é a nossa realidade, tá bom? Então, eu quero que vocês aproveitem bem isso. Obrigado. Muito obrigado, Ichikawa-san. Agora vamos passar para o Rodrigo Hiro, coordenador do palco principal do Festival do Japão. Obrigado, Kendi. Boa tarde a todos. Bem, deixa eu primeiro me ajeitar aqui um pouquinho. Bem, o tema que eu trago hoje, tá, é criando espaço arte versus captação. Bem, então, me apresentando a todos, tá? Meu nome é Rodrigo Hiroaki Kawashita, a grande maioria aqui me chama de Hiro, tá? Sou formado em administração de empresas, a minha carreira aqui foi toda voltada mais para o mercado financeiro, consultoria, prestação de serviços a fundos de investimento, private equity, análise de balanços, avaliação de empresas, tá? E aí agora falando do lado voluntário, tá? A minha história começa justamente no Festival do Japão de 2008, tá? 2008 acho que foi um ano importantíssimo para toda a comunidade, né? O ano do centenário. Então eu, né, vendo as notícias, eu pensei, puxa, eu gostaria de contribuir de alguma forma.
Para o centenário, eu acabei não contribuindo, mas nesse ano, né, acabei descobrindo o Festival do Japão, né, e eu costumo dizer a todos, né, que o Festival do Japão é uma forma de abrir janelas, um leque de possibilidades, né. Então, como vocês estão vendo, né, eu, depois que participei do festival, né, acabei atuando em outras entidades, como a ABUNI, o Seinen Bunkyo, a ACAO, a SEBEX. Então, ao longo desses 16 anos aí que, né, eu virei voluntário, né, acabei fazendo bastante coisa, né, contribuindo também para outras entidades Nikkeis. E aí, antes de a gente começar a falar um pouco, né, eu vou falar muito de números, tá? Então, eu acho que é interessante a gente analisar o panorama geral de eventos Nikkeis, né? Então, quando a gente olha, né, os números, né, é um trabalho aqui que a Érica vem fazendo já há alguns anos, né? Eu acho que isso também, esses números vieram também graças a vocês, né? Então, no Brasil, a gente tem 380 eventos, tá? Então, pelo levantamento, são desde eventos gastronômicos, undokais, palestras informativas, educativas, né? E quando a gente fala no estilo festival, 125 no Brasil. E, quando a gente olha para São Paulo, né, São Paulo foi levantado um número de 219 eventos, né, quase 60%, e, em termos de festivais, 76 em todo o estado. E isso no ano de 2023, conversei um pouco com a Érica, ela até já me sinalizou que esse número deve aumentar em 2024, então isso é muito positivo, tá? E é um trabalho aí que, né, essa pesquisa, né, eu acho que quanto mais apoio tiver, mais contatos, né, eu acho que a gente vai descobrir mais coisas, tá? E aí, eu aqui como voluntário, né, o que eu penso, né? Eu penso que a missão do palco, né, é a gente preservar e divulgar a cultura japonesa tradicional, né? Eu acho que através dos kenjinkais, mas ao mesmo tempo, né, eu acho que a gente tem que pensar também do lado contemporâneo, né, do Japão, né, o Japão atual, né? Fazendo isso, né, eu acho que a gente acaba trazendo valor e diferenciação para os eventos, né? Então, como eu mostrei anteriormente, né, são muitos eventos, muitos festivais, então naturalmente a gente está ficando parecido, né? Como é que a gente se diferencia, né? E aí, gostaria de compartilhar os highlights do palco esse ano, tá? Então, esse ano nós trabalhamos com 27 horas de evento, né? Em 3 dias do evento, sexta, sábado, domingo. Trabalhamos com 50 atrações diferentes, tá? E aí, a gente fazendo essa segmentação, né? Quantos foram ligados aos kenjinkais? 60%, 30%. Que não tiveram vínculo com os kenjinkais, 20%, 40%. Então, a gente está tentando achar esse equilíbrio. E aí, quando a gente olha por tipos, né, de atração, né, vocês podem ver que, majoritariamente, a gente está trazendo grupos de dança, ginástica, né, e taiko. Né, cantores também têm relevância, né, e esses outros que eu tento trabalhar de alguma forma, que seria a diferenciação. E aí, quando a gente fala em key points, né, da criação artística do palco, né, eu acho que a gente tem que conciliar vários aspectos, tá, na minha opinião. Então, como eu mencionei anteriormente, a tradição, a parte contemporânea. Acho que não podemos deixar de olhar para a questão do celular, jogos, a questão do entretenimento, influencers, redes sociais, como o Giba já mencionou. E, obviamente, né, a gente sempre acaba caindo na questão aí da captação e recursos. Tá? Então, falando de tradição, né? Tradição, né? O taiko, né? Trazendo alguns exemplos, né? Porque a gente está falando de história da humanidade, né? Então, quando a gente fala de taiko, né, pelos registros históricos, o taiko surgiu na China, no sul da China, nos anos 300 depois de Cristo, e no Japão ele surgiu, segundo os historiadores, lá para o ano de 558. Um grupo de jovens japoneses foi até a Coreia, né, e foi estudar um instrumento chamado kako, muito parecido com o taiko, né? Então eles foram lá na Coreia, estudaram um instrumento, né? E aí, obviamente, né, assim, tinha uma finalidade diferente, né? O taiko era usado para a questão da comunicação nas guerras, então para ditar o ritmo das tropas, enviar ordens, né? E aí ao longo do tempo, né, até a gente chegar em 1951, quando Daihachi Oguchi, né, ele que foi o criador do Kumidaiko. Eu acho que eu estou até invadindo aqui a área aqui do Hideki, né? Ele vai falar com mais propriedade do que eu, né? Mas para vocês terem noção aí de tempo. E
outro dado interessante também é a dança do dragão, né? Dança do dragão, originária na China, dinastia Han, 200 anos antes de Cristo, até mais ou menos 200 depois de Cristo, né? E isso foi sendo levado a séculos, né? Até que lá nos anos 1600, 1700, século 17, né? Já havia um comércio muito intenso lá no porto de Nagasaki. Então, Nagasaki recebia comerciantes chineses, holandeses. Então, foi através dessa troca, né, de mercadorias e que acabou gerando uma troca cultural, né? E aí, acho que alguns devem conhecer, né? Lá em Nagasaki, né, tem o Festival Okunshi, né, que é um festival justamente que foi feito para celebrar, né, a vinda desses comerciantes holandeses e também chineses. E aí, agora um pouco mais recente, né, o Yosakoi, né? O Yosakoi, o berço, né, desse tipo de dança, foi a província de Kochi, em 1954. E, desde então, né, todos os anos, no mês de agosto, né, Kochi faz o festival, que é realizado, né, sempre com essa prioridade de atrair grupos, né, de dança. E aí, quando a gente fala do lado contemporâneo, né, eu acho que, inegavelmente, a gente acaba caindo aqui na questão dos animes, desenhos animados, a questão da cultura otaku, nerd, geek, né, como queiram chamar, né? Então, contando um pouco da história, né, eu acho que o ponto, né, de inflexão foi Cavaleiros do Zodíaco, né? Cavaleiros do Zodíaco foi lançado pela Manchete em 1994, né? Foi uma febre geral, né, para toda essa geração, né? Foi um desenho aí que conquistou muitas pessoas aí pela história dos personagens, né, as armaduras, pela trilha sonora e pela dublagem. Eu acho que a partir desse momento foi um ponto marcante, principalmente para os dubladores, né? E aí, né, pessoal de Cavaleiros costuma dizer que existe, né, o antes de Cavaleiros, AC, né, antes de Cristo, antes de Cavaleiros. Então todos, né, os tokusatsus que vocês muito provavelmente viram, né, Jirai, aí, como citaram, Kamen Rider, Changeman, Ultraman. E aí, com o sucesso de Cavaleiros, né, obviamente, Globo, SBT, né, eles falaram, puxa, a gente não pode ficar para trás, precisamos trazer desenhos do Japão, né? Então, todos esses desenhos, né, que são conhecidos, amados, né, surgiram por causa de Cavaleiros, né? E aí, como é que isso se reflete para a gente em termos de Festival do Japão? Acaba se refletindo, né, porque o pessoal gosta das músicas, né, dos anime sons. Então, um dos expoentes aqui é o Ricardo Cruz, que é o cantor oficial de uma das músicas de Cavaleiros, né, e as bandas também, naturalmente, né, pelo Brasil todo, você tem diversas bandas que tocam essas músicas de anime sons. E a questão da dublagem, né, também os dubladores têm muita participação nos eventos, sejam geeks, né, ou também os próprios festivais do Japão, né. E um outro lado importante é a questão dos esportes, saúde e bem-estar. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa trazer para as pessoas, né? Cada vez a gente vê um mundo, né, se alimentando mal, pessoas sedentárias, né? Então, a gente tem que, de alguma forma, contribuir para o bem-estar das pessoas, né? E aí, a gente olhando aí o cenário deste ano, né, o que chamou mais atenção foi Olimpíadas, né? Olimpíadas, a gente teve o breaking, tivemos também o skate, né? Então, no Festival do Japão desse ano, nós trouxemos aqui um grupo, né, chamado Freedom Style, né, que já pratica essa arte, né, já há mais de 20 anos, né? E o Skate Street é um dos meus sonhos, trazer de alguma forma, representar, porque né, eu acho que a gente tem a raiz aqui no Brasil, né, mas o Japão assim é impressionante como eles dominaram o esporte, né? Dominaram por quê? Porque eles lançaram, né, o skate em Tóquio, né, as Olimpíadas de Tóquio. O governo japonês investiu pesado, fizeram 400 pistas de skate em todo o país. E aí, por causa disso, né, a gente viu aí o skate sendo mais ou menos um torneio infantil, porque tinha muita criança, jovem, que aprendeu a andar de skate nas escolas e nessas 400 pistas que o governo japonês financiou. Celular, jogos e entretenimento, né? Quando a gente olha assim para o mundo dos games, né, pensando aí nos clássicos consoles, né, de videogame, né, a gente tem, né, a Sony, a Microsoft e a Nintendo. Então, das três maiores, né, duas são japonesas, né, quando a gente olha as receitas, né, então tanto a Sony e a Nintendo já há décadas, né, eles estão nesse mercado e tem grande importância aí para esse negócio.
quando a gente fala de entretenimento, né, novamente, dados interessantes, né? Em quinto lugar, a Marvel. Em quarto, Star Wars. Terceiro, Mickey Mouse. Segundo, Hello Kitty e Pikachu. Então, novamente, né, chama a atenção porque são das duas, né, das 5, né, 2 são japonesas, né? Então, o Japão é muito forte no entretenimento e nos games. E aí, como é que a gente traz isso, né, reflete isso no Festival do Japão, né? Eu tentei encontrar um grupo, né, que tocasse justamente essas músicas, tanto de jogos, de seriados. Então, em 2022, né, nós trouxemos um grupo aí chamado Hyper Sonora, né, que fechou o nosso evento. Então, foi uma coisa legal, acho que foi bem geek, diferente, trouxemos uma inovação. E outra coisa que também fizemos em 2022, né, é a questão do celular, né, cada vez mais realidade virtual, realidade aumentada, metaverso, né? Então, como é que a gente traz isso, né? Trazer benefícios virtuais, né? A experiência virtual de estar no Festival do Japão e ganhando alguma coisa em troca. Então, a gente fez uma parceria aqui com a Pokémon Go, né? Um jogo lançado em 2016, que aí o visitante andava aqui pelo pavilhão e aí ele poderia ir coletando os Pokémons ou pegando um card aqui do Festival do Japão. Então, foi uma coisa pensada no virtual. E, nesse ano, né, a gente também trouxe influenciadores, né, youtubers de Pokémon Go, e trouxemos também, conseguimos trazer a Janaína Bianchi, que é a cantora oficial da abertura de Pokémon, né, que foi lançado na Record em 97. Influencers, redes sociais, né? Como o Giba disse, né, acho que cada vez mais a gente parte aí para um mundo digital, né, e os influencers acabam também nos ajudando nesse aspecto, né. Vocês estão vendo aí que o André Santi, né, é um humorista, né, tem mais de quase 2 milhões de seguidores no Facebook. O Capitão Hunter, ele é um influencer de cards de Pokémon, e o Olaguchi também foi um contato aí que nós fizemos aí ao longo desse caminho, né. Então, são pessoas aí que gostam da cultura japonesa, entendem o que nós fazemos, né, são engajados com o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, eles nos ajudam a divulgar o evento. E aí, falando de captação de recursos, né, como eu disse, né, a gente faz um trabalho voluntário, né, então o intuito é que as pessoas também, atrações, atuem de forma voluntária, né. A infraestrutura, né, quando a gente olha, né, a gente, ao longo dos anos, sempre teve o apoio aí, da Prefeitura, São Paulo Turismo, né, emenda parlamentar. Então, a gente tem essa dependência, né, político-burocrática. E aí, qual seria o ponto, né, o desafio? Né, a gente fazer essa transição, né, para a iniciativa privada. Então, um dos que faz melhor isso, com certeza, é a CCXP, né, que traz grandes patrocinadores. Então, já no passado deles, quase 10 anos, né, trouxeram a Cinemark, a Claro TV, Banco do Brasil, financiando, né, os grandes auditórios, né? Então, como que foi feito isso? Através do próprio name right, a exposição da marca, né, porque eles trazem artistas internacionais, de Hollywood, né? Então isso gera muita visibilidade, né? Ter telões assim de grande porte, né, te permite aí fazer publicidade. E no nosso caso, eu acho que a maior vantagem seria a questão das leis de incentivo, como o Koji comentou, né? Eu acho que essa seria a nossa principal vantagem. E aí, para fechar aqui, né, eu acho que em termos de desafios, né, eu acho que a gente tem que pensar que as coisas mudam, né? Então, antigamente a gente tinha uma forte, né, ajuda dos meios de comunicação, das TVs, né, a Manchete, a Gazeta. Então, você via muito conteúdo Nikkei, né, por essas emissoras. Só que aí, em 2007, né, surgiu o iPhone, né? Então, o iPhone começou a mudar as coisas, né? 3G, 4G, 5G, fibra ótica. Então, hoje, né, as pessoas, né, o principal meio de comunicação, se inteirar aí das notícias é a internet, né? YouTube. Se você quiser assistir um desenho, é via Crunchyroll, Netflix, Viki, um seriado. Então, as coisas mudaram e, sinceramente, né, a gente perdeu um pouco espaço, né? Eu acho que a exposição do Japão perdeu espaço. Tá? Eu acho que ficou muito mais pulverizado, né? Hoje você não consegue saber assim, né, o que o pessoal está vendo, curtindo, porque é muito conteúdo.
E aí, né, outro ponto também que eu gostaria de citar, né, é a onda coreana, Hallyu, né? Eu não sei se alguém já assistiu aqui esse seriado, né, Winter Sonata, né, mas em 2004, né, o Japão assim, ele se assustou porque foi um fenômeno esse K-drama coreano, né? Então vendeu muitos DVDs, deu muita audiência, né? O ator até foi lá para o Japão e aí tinha até 3.000 senhoras de meia idade aguardando ele. Então, vocês imaginam, né, como é que foi a zona, né? Foi necessário, acho que uns 350 policiais para conter essa histeria, tá? E aí, acho que mais recente, né, acho que impactou a todos, né, é o Psy, né, o cantor aí do Gangnam Style, né, que foi o primeiro a passar da marca de 1 bilhão. E aí, no decorrer dos anos, né, os grupos de K-pop, BTS, Blackpink, aí nós vimos em 2020 a ascensão aí do Parasita ganhando o Oscar, né, e para quem tem Netflix, né, Round 6 foi um sucesso por todo mundo, né, foi audiência na grande maioria dos países. Né? E aí, eu acho que é aí que vale a pena a gente refletir, né? Porque como que surgiu essa onda Hallyu, né? Tem a ver com o Jurassic Park. Por que Jurassic Park? Né? Na época, em 95, né, os cinemas coreanos assim, eles estavam cheios, ficaram 3 meses assim, lotados. E aí o governo coreano, né, ele, caramba, nossa, não é possível, como é que o pessoal gosta tanto desse filme? Né? Puxa, esse filme atingiu 1 bilhão de bilheteria. E aí o governo coreano pensou, puxa, para a gente atingir esse 1 bilhão de bilheteria, né, a gente teria que vender 1,5 milhão de carros da Hyundai na época. Então, foi aí que caiu a ficha. Né? Então, foi uma reflexão, né, que gerou uma atitude, que gerou um resultado. Né? Então, hoje, esse resultado, né, se espelha aqui no investimento. Né? Então, o governo coreano, né, ele investe mais ou menos 4,3 bi, e a cada um dólar investido, ele estima que retornam 5 para eles, através do K-pop, K-drama, K-fashion, da moda, da cultura, da alimentação, o próprio turismo também, porque o pessoal vai lá para a Coreia e, né, a grande maioria, né, 1 a cada 10 fala, puxa, eu estou vindo aqui por causa do K-pop. Né? Então, fechando tudo isso, desculpa, me estendi, né, mas, para fechar aqui, né, eu acho que quando a gente olha para a comunidade Nikkei, né, na minha opinião, eu acho que a gente segue preservando e divulgando a cultura japonesa muito bem, né, passados quase 120 anos. Eu acho que a gente tem que buscar esse equilíbrio entre o tradicional e o contemporâneo, né, para atrair os jovens, para continuar o legado. Né? Como eu mostrei, o Japão tem marcas muito amadas, tá? Mas eu acho que a gente tem que entender, né, que as coisas estão mudando, as tendências, tecnologia, né, forças globais, né, e a questão do soft power, né, como eu mencionei, seja por exemplo da Coreia ou outros países, né, é uma coisa que né, a gente como é que a gente consegue contrapor isso, né? E aí nesse sentido, né, eu acho que o apoio do governo do Japão acho que é fundamental, né, para que haja esse intercâmbio entre Brasil e Japão, né? E, no meu ponto de vista, né, acho que o Festival do Japão é a maior vitrine. Né? Então, se a gente conseguir trazer atrações internacionais, né, assim como o governo coreano faz e investe, né, eu acho que é um caminho para a comunidade continuar mais forte. Tá bom? Obrigado aí a todos e boa tarde. Obrigado, Rodrigo Hiro. E agora vamos convidar o Hideki Kanashiro, que é coordenador do grupo de Taiko Mukyo Daiko. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe Hideki Kanashiro e eu sou o coordenador e fundador do grupo de Taiko Mukyo Daiko. E eu venho falar um pouquinho hoje sobre o Taiko e a oportunidade de estar traindo jovem para os Kaikans e Kenjinkais. Okay? Antes de falar um pouquinho sobre o assunto, acho que eu preciso falar um pouquinho sobre a minha trajetória no Taiko. Então, eu entrei no Taiko no ano de 2012 e eu posso falar que a minha entrada foi um pouco conturbada porque eu fui obrigado os meus pais a entrar. Então, eu era uma pessoa muito reclusa na época, não gostava de sair de casa, não tinha muitos amigos, gostava de ficar no meu videogame. E os meus pais perceberam que aquilo a longo prazo não ia fazer bem para a minha vida. Então, eles procuraram uma atividade para eu estar fazendo e essa atividade é o Taiko. Então, se hoje eu trabalho de Taiko e amo essa arte do jeito que eu amo, eu devo tudo isso graças aos meus pais. Em 2013, eu tive a oportunidade de estar tocando no Campeonato do Japão. Então, não sei se todo mundo sabe, em todos os anos aqui no Brasil acontece o Campeonato Brasileiro de Taiko. E o que acontece é que o campeão do Brasil tem o direito de representar o Japão no campeonato seguinte, né?
E eu tive a sorte de entrar no meu primeiro grupo em uma época em que todo mundo estava focado em treinar e ganhar o campeonato para estar representando o Brasil lá no Japão. Então, em 2013, eu fui lá para o Japão e o campeonato acabou acontecendo lá em Ishikawa. Ali eu marquei que eu comecei as minhas atividades em Kaikans e Kenjinkais em 2014, porque em 2013 e 2012, igual comentei, a gente estava muito focado em treinar para o campeonato. Então, quando aparecia algum evento ou apresentação nessas associações, a gente ou tocava lá muito rápido e aproveitava o evento para poder treinar mais depois, ou a gente acabava recusando o convite, né? Então, foi em 2014 que esse foco do campeonato acabou e eu consegui estar participando mais desses eventos em Kaikans e Kenjikais. Mesmo eu nascendo no Japão, sendo japonês, antes de entrar no taekwondo, não tinha nenhuma ligação com qualquer tipo de atividade japonesa, né? Então, o primeiro contato com a cultura japonesa em si foi através do taiko. Ali eu marquei também que em 2018 eu consegui a minha conclusão de nível 2 de proficiência em taiko aqui no Brasil, sendo que o nível 1 é o nível máximo, e eu só não consegui tirar o nível 1 ainda porque as únicas pessoas que podem estar aplicando esse tipo de prova são pessoas com certificado especializado lá no Japão. E, infelizmente, em 2019 aconteceu a pandemia e tudo mais, e as coisas ainda não voltaram ao normal. Mas assim que acontecer essa prova, eu pretendo estar prestando e concluindo o nível máximo de proficiência do taiko aqui no Brasil. Em 2019, eu decidi dedicar minha vida ao taiko, basicamente. Então, foi a partir de 2019 que eu virei um profissional na área de taiko. Nessa mesma época, eu acabei passando em uma faculdade federal de engenharia mecatrônica, mas eu percebi que eu não iria ser feliz fazendo aquilo. Então, eu resolvi dedicar minha vida com uma coisa que eu amava, que era o taiko. E em 2024, eu tive a oportunidade de estar fundando meu grupo, o Mukyo Daiko, e graças a Deus está dando tudo certo, e atualmente a gente conta com mais de 100 alunos matriculados, né? E atualmente a gente dá aula em 2 Kenjinkais. Primeiro seria o Akita Kenjinkai e no Shizuoka Kenjinkai. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens que o taiko pode trazer para os Kaikans e Kenjinkais, tá? O primeiro tópico que eu marquei ali seria a propagação da cultura japonesa para novos públicos. Eu acredito que um dos grandes objetivos dos Kaikans e Kenjinkais seria a propagação da cultura para públicos novos, né? E o taiko ele é uma atividade bem legal porque ele acaba atraindo um monte de gente diferente. Então, por exemplo, o Mukyo atualmente está com 100 alunos e muitas dessas pessoas me falaram que está tendo contato com a cultura japonesa agora através do taiko. Então, o taiko ajuda os Kaikans e Kenjinkais nessa questão também, porque os nossos treinos acontecem nessas associações e esse público consegue ver um panfleto de atividades que tem no Kaikan. Então, eu conheço muitos alunos que, por exemplo, no Shizuoka começaram a fazer Kendo porque tem um panfleto de Kendo. Conheço gente que começou a fazer Minyo, Shamisen porque viu uma apresentação no Akita Kenjinkai. Então, o taiko ajuda na propagação da cultura japonesa com isso. E, querendo ou não, o taiko ele é uma atividade que está 100% relacionada à cultura japonesa. Então, eu gosto de avisar que nas aulas de taiko, a gente não ensina só as pessoas a baterem no tambor ali, né? A gente também ensina um pouco da cultura japonesa em si. E o próximo tópico tem a ver também com a propagação, né? Que seria em relação à preservação da cultura japonesa e do taiko. Acho que todo mundo sabe que para a gente ter uma preservação de qualquer tipo de associação e atividade, é necessário que haja um público para isso, né? E o taiko ele ajuda nessa questão de preservação, porque, igual eu falei, muita gente se interessa pelo taiko. Então, ali embaixo eu coloquei uma foto de uma das apresentações que a gente fez no Festival do Japão. Se não me engano, foi em 2014, e dá para ver que ali no fundo enche de pessoas, né? Então, com a experiência que eu tenho com o taiko, eu vejo que na maioria dos festivais e eventos que tem taiko como atração, o taiko é uma atração que atrai bastante público.
Então, isso também ajuda na questão da preservação da cultura em si. O próximo tópico seria em relação ao retorno financeiro de locação do espaço para os Kenjinkais, né? Então, a gente sabe que, para uma associação se manter em pé, é necessário que ela esteja com uma vida financeira boa, vamos dizer assim, né? E a gente ajuda os Kenjinkais através das mensalidades. Então, a gente destina uma parte das mensalidades que a gente ganha dos alunos para os Kenjinkais. E sempre que tem qualquer tipo de evento que a gente precise usar o espaço para estar fazendo esse evento, a gente também paga um aluguel, e se a gente lucra por esse evento, a gente também destina uma parte do lucro para o Kenjinkai em si. E aí o próximo tópico seria sobre os intercâmbios para o Japão. Eu conheço muita gente que fez intercâmbio para o Japão para aprender vários estilos diferentes de tocar o taiko. Então, ali, por exemplo, eu coloquei 2 fotos de estilos tradicionais lá no Japão. Então, a primeira foto é de um grupo chamado Ondekoza. Eles foram o grupo que modernizou o taiko, vamos dizer assim. Igual o Hiro tinha comentado, o taiko antigamente não era um instrumento, vamos dizer assim, de atração principal. Então, o taiko era utilizado para fazer acompanhamentos em outras atividades e até mesmo para sinalizar sinais e mandar comunicados para soldados em guerra, né? Então, foi esse grupo, junto com o Oguchi Daihatsu Sensei, que o Hiro mencionou, que modernizaram o taiko que conhecemos hoje. Então, ali na foto que eu coloquei 2 pessoas tocando o daiko, que seria o taiko grande, perto do Monte Fuji, que fica ali na região do Shizuoka-Kenjin, na região da província de Shizuoka. E ali do lado eu coloquei uma foto também de um estilo chamado Namahage Daiko, que é um estilo de taiko bem tradicional, porque eles usam essas máscaras de oni. Essas máscaras são bem tradicionais lá na província de Akita, e eu gosto bastante desse estilo porque eles não tocam só o taiko para demonstrar música, então eles tocam taiko tentando representar os onis. Isso são alguns exemplos de estilos de taikos tradicionais que as pessoas vão buscar conhecimento lá no Japão e podem estar agregando diretamente para os Kenjinkais. Então, por exemplo, o Namahage é um estilo muito tradicional no Akita, então acredito que isso possa agregar bastante para o Kenjinkai. E o Odekonza, ele também toca várias músicas tradicionais da província de Shizuoka mesmo. Então, Minho, Ashinobue. Então, isso pode agregar bastante também nos eventos do Shizuoka. E aí, por último, seria em relação à atração de jovens para as atividades. No Mukyo, a gente atualmente conta com 100 alunos e cerca de 80% desses alunos têm até 30 anos, né? E eu conversando com esse pessoal mais jovem, eu pude perceber que há, na verdade, 3 motivos para o taiko atrair tanto jovens assim, né? O primeiro seria porque o taiko é uma atividade que mistura o exercício físico com a música. E é muito difícil de achar uma atividade que misture essas 2 coisas, né? E eu conversando com o pessoal também, todo mundo fala que hoje em dia a vida das pessoas são muito pressionadas a estudo, vestibular, cursinho, então eles não têm muito tempo para fazer outros tipos de atividades. Então eles procuram taiko porque o taiko é uma atividade que mistura 2 coisas, que seria o jeito de aprender música e fazer um pouquinho de exercício físico. E aí, uma outra coisa também que atrai bastante os jovens é porque o taiko sempre está presente em eventos em que os jovens frequentam. Então, por exemplo, o Anime Friends, Sasaka Friends, sempre tem o taiko. E lá, acredito que a maior parte do público sejam jovens, né? E sempre que há esse tipo de evento, o pessoal sempre procura o grupo, perguntando sobre as aulas, como funciona. Então, acaba atraindo bastante jovens para o taiko em si. E aí, o último motivo, acredito que seja pelo laço que o taiko cria, né? O taiko ele é uma atividade em que a gente trabalha em grupo. Então, é muito importante que a gente crie uma conexão com as pessoas que a gente está fazendo essa atividade, para a gente ter uma apresentação melhor, mais sincronizada, mais bonita.
evitar erros e tudo mais. Então, a gente acaba criando um laço ali muito forte. A gente cria uma família, basicamente, para o resto da vida. Então, basicamente, todo mundo que eu conheci em 2012, através do taiko, converso com todo mundo. E, para finalizar, então, eu gostaria de falar só sobre a importância de trazer os jovens para as atividades de taiko e kaikans kenjinkais, né? O primeiro seria em relação à renovação e sustentabilidade. Eu acho que a maioria de vocês devem saber, mas para que uma associação, uma atividade se mantenha em pé para sempre, vamos dizer assim, há uma necessidade de renovação de pessoas, né? Infelizmente, eu já presenciei alguns kaikans e kenjinkais deixarem de existir porque não houve uma renovação de pessoas. Então, o que acontece é que nessas associações eram compostas por pessoas de 80 a 90 anos, e quando elas foram deixando as associações, não tinha ninguém para seguir o legado que elas deixaram ali, né? Então, o taiko ele pode ajudar bastante nessa questão, porque o taiko é uma atividade que atrai bastante jovens, e esses jovens que frequentam o taiko sempre estão ajudando nos eventos dos kenjinkais. Então, isso é uma forma legal de estar renovando as pessoas que estão ali no kenjinkai. E aí a próxima seria em relação à inovação e abordagens modernas, né? Acho que um grande exemplo disso seria em relação ao marketing que o pessoal aqui já comentou. Então, por exemplo, em 2012, quando eu entrei no taiko, muitos dos eventos que eu participei e realizei, a gente fazia divulgação por cartazes e panfletos. A gente não tinha muito acesso à internet. E era um método que funcionava bem. Então, os eventos sempre estavam cheios, nunca deu problema nenhum. Mas, atualmente, eu frequentei esse mesmo Kaikan que eu frequentava 12 anos atrás. Eles, vamos dizer assim, não se inovaram e continuaram com esse mesmo método de marketing, de cartazes e panfletos. E o que acontece é que esses eventos estão dando prejuízo, pelo que eu entendi. A casa não fica mais cheia, igual costumava ficar antes. Então, é muito importante que haja pessoas jovens para estar ajudando as associações a estarem se inovando e ter essas abordagens mais modernas para se adaptar ao público, né? Então, como esses jovens são as pessoas que estão ali vivenciando essa nova geração, vamos dizer assim, nada melhor do que eles ensinarem a gente a se adaptar com o mundo que a gente vive hoje, né? E aí o próximo tópico que eu coloquei seria em relação ao desenvolvimento de habilidades. Então, isso é um tópico mais para os jovens em si, né? Eu posso dizer que eu, quando comecei a frequentar as atividades dos kaikans, pude desenvolver várias habilidades diferentes. Então, foi através dos kaikans e kenjinkais que eu consegui desenvolver meu trabalho em equipe, a se comunicar melhor com as pessoas. E, de verdade, isso é um pouco de habilidades que eu sinto falta nos jovens de hoje em dia, né? E eu acredito que essas habilidades tornam uma pessoa com caráter melhor, vamos dizer assim. Então, é de grande importância que os kaikans e kenjinkais incentivem os jovens com isso também, e porque eu acredito que, quer dizer, pelo menos para mim, houve um grande incentivo, porque eu via que estava melhorando como pessoa mesmo. Então, eu nunca deixei em querer de frequentar essas atividades, porque eu sei que, graças aos kaikans e kenjinkais, eu pude me tornar uma pessoa melhor. E aí, por último, seria em relação à troca de conhecimento entre diferentes gerações. Para falar a verdade, eu só converso com pessoas mais velhas através dos kaikans e kenjinkais. E eu não sei em que outra situação eu teria esse tipo de contato. E eu acredito que muitas das coisas que eu aprendi em vida, sobre muitas coisas, foi através desse tipo de contato que eu tive com esse pessoal de gerações diferentes, né? E para o pessoal mais velho é um bom tipo de troca, porque esse pessoal mais novo vai atualizando o pessoal mais velho em como que o mundo está acontecendo hoje, né? Igual já foi mencionado aqui, conforme os anos vão passando, as coisas vão mudando também. Então, é muito importante que as pessoas vão se atualizando junto, né? Então, de minha parte é isso. E aí, antes de finalizar, eu só queria agradecer ao Alfredo San
por ter feito esse convite de falar um pouquinho sobre a minha experiência com Taiko. Se vocês tiverem qualquer dúvida, só me procurar depois que estou disposto a tirar. Obrigado. Obrigado, Hideki Kanashiro. E agora vamos às perguntas. Bom, o pessoal mandou aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Ichikawa-san. O contato com as empresas japonesas poderia ser indicado pelo Kenjin-kai? Tratativa direta? Na verdade, tem várias perguntas aqui, mas como é muito longo, a gente resumiu e o Ichikawa-san vai responder. Bom, um dos objetivos aí do Expo Japan era promover o intercâmbio entre a província-mãe e a associação. Tá? Quando a gente fala em província-mãe, parece uma caixinha única. Na verdade, não é. Tá certo? Então, lá no Japão, todos trabalham, vamos chamar de B2B. B2B quer dizer que alguém de lá falando com alguém daqui, do Brasil. Tá? E lá dentro, o que acontece? Como é governo, né, tá certo? Normalmente tem uma área que cuida da promoção dos produtos da província, né, para outras províncias, tá? E também, talvez, até da exportação. Tá? Isso aí dentro do funcionário público, né? Agora, por outro lado, também existe a associação comercial dentro da província. Tá? Então, essas duas entidades podem auxiliar nesse intercâmbio. Né? E nem todas as empresas, tá, indústrias, são associadas à associação. Então, fica fora também. Então, o objetivo nosso era tentar promover esse intercâmbio, tentar descobrir como que funciona. E muita gente, eu também ainda estou aprendendo dentro da minha província, lá que é Toyama, tá? Mas funcionou melhor, porque eu descobri que lá tem um funcionário do governo que se preocupa com isso. E tem a Getro, né? A Getro, que inclusive está aqui, tem um grupo aqui em São Paulo, também tem dentro da província. Tá? E veio a pessoa da indústria, né, trazer. Então, essas três entidades que promoveram esse intercâmbio. Melhorou? Melhorou um pouco, porque a gente acabou conhecendo um pouco mais como funciona. E eles também entenderam melhor como que funciona aqui no Brasil. Tá? A melhor coisa que aconteceu foi na segunda-feira, eles tiveram uma reunião lá na Getro, São Paulo, né, com a presidente, por exemplo, da Daiso. Como ele tem mais de 10 anos, né, de experiência, já tem quase que 20 anos, né? Ele contou a experiência deles, tá? A dificuldade e tudo mais, tal. Isso foi bastante interessante. E tinha um consultor, né? Esse fala bem português e japonês, que ele dá consultoria, assistência às empresas. Tá? Ele também explicou todo o ritual desse processo. Então, eu acho que houve uma boa compreensão desse processo de importação, exportação, toda essa parte de burocracia aqui no Brasil e burocracia lá também. Né? Tá? Então, esse foi o lado positivo de aprendizado. Tá? Então, a associação tem que se preocupar nesse sentido de prover conhecimento. Tá? É isso. Muito obrigado. E agora vai uma pergunta aqui para o Rodrigo Hiro. Você acredita que o uso da cultura otaku pode ser uma maneira de atrair jovens também para a cultura tradicional? Sim, não sei quem que fez a pergunta, né? Mas, opa, é Fábio, né? Não, João. João, acredito que sim, tá? Só citando alguns exemplos, né? Eu estou aqui no festival já há 16 anos, né? E ao longo aí dessas quase 2 décadas, né, o que eu vi assim acontecendo, né, conheci muitas pessoas, né, voluntários, né, puxa, estou vindo aqui porque eu, nossa, adoro aí, né, os cantores aí de tokusatsu, de anime, né, público, né, veio assistir isso, aí acabou assistindo as atrações mais tradicionais, acabou se encantando, né, e
passado aí um tempo, né, acabaram entrando nesses grupos aí tradicionais, seja de Yosakoi, Taiko, né, então vi muito acontecer isso ao longo desse tempo, né, então vermelhinhos, né, que começou como vermelhinho do festival e aí acabou parando em grupos de Taiko, até do Hideki, né, os grupos de Okinawa, então assim, eu acho que o ponto é que, né, o Festival do Japão, né, te permite abrir a mente, né, eu acho que quando a gente faz um evento tão grande desse porte, né, acho que você acaba encantando as pessoas, acaba fazendo elas refletirem, né, e é o que eu comentei aqui dos exemplos aqui da Coreia no finalzinho, né, que eu acho que é uma reflexão, né, que gera atitude, que vai te gerar um resultado, uma mudança, né, então acho que é o que eu deixo aí para vocês, né, reflexão, atitude, resultado e mudança, que é a consequência, tá bom? Obrigado.